Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Cartografia Aplicada ao Ensino da Geografia. Nós iremos conhecer hoje a proposta dos geocenários digitais. Essa é uma nova perspectiva didático-pedagógica que nós estamos estudando e apresentando na comunidade acadêmica como alternativa para a transposição dos conteúdos da geografia na educação básica. Nessa aula nós iremos abordar os fundamentos teóricos e metodológicos por trás desse conceito de geocenários digitais. Então, para conceituar, nós iremos trabalhar a ideia e a categoria de paisagem. Então, o fundamento teórico na geografia que absorve, essa perspectiva didático-pedagógica é a categoria paisagem. A paisagem, nós sabemos que ela é, na geografia, uma categoria bastante expressiva. No entanto, quando nós apresentamos essa categoria como objeto de estudo na educação básica, nós devemos considerar que a paisagem não é algo dado, mas ela é resultado, ela é produto de uma relação. De que relação? Relação entre a sociedade e a natureza. E ela também não é apenas uma estrutura de imagem, ela é uma estrutura que resulta de múltiplas conexões, certo? Essas conexões, seja conexões da própria natureza entre os geossistemas, como hidrosfera, litosfera, a geosfera, mas também ela é produto de relações sociais. Essas relações sociais, elas formam múltiplas conexões e se articulam numa infinidade de subestruturas que, numa visão mais simplória da paisagem, nós não conseguimos visualizar. Então, os geocenários digitais, eles surgem como uma proposta para deixar o estudo da paisagem mais dinâmico e entender que a paisagem apresenta variadas escalas. Por exemplo, temos aqui o estado do Amazonas. Isso aqui é uma paisagem, mas quando observamos aqui a possibilidade de reconhecer essa paisagem de uma escala menor ou numa escala maior, do ponto de vista da escala cartográfica, nós observamos que a paisagem do estado do Amazonas possui outras paisagens, como, por exemplo, a paisagem urbana de Manaus. Então, diferentes paisagens que mostram que o estado ele é também produto de relações sociais, econômicas e políticas, como, por exemplo, observamos aqui na malha urbana da região metropolitana de Manaus. Temos aqui a relação entre sociedade e natureza. Temos aqui a extensão do rio Solimões, que cortam basicamente todas as cidades aqui ao longo da fronteira, até chegar à fronteira com a Colômbia e Peru. E através dos geocenários nós podemos entender a paisagem não somente em seus detalhes, em suas múltiplas escalas, mas também podemos observar a paisagem a partir de uma metodologia participativa, onde o professor ele pode customizar um ambiente, essa superfície cartográfica digital, dessa imagem, considerando o conteúdo em que ele vai explorar, certo? Então, o Google Earth é um recurso extremamente importante e que dá peso para a construção de geocenários digitais, considerando também todas as suas ferramentas, como, por exemplo, a perspectiva de produzirmos polígonos, de adicionarmos caminhos, de desenvolvermos sobreposições de imagens dentro dessa malha digital, de fazermos vídeos, de entendermos a transformação das paisagens urbanas e naturais ao longo do tempo, de fazermos medições e cartografias em diferentes resoluções. Então, os geocenários digitais,
uma primeira, vamos dizer assim, aproximação conceitual, ela traz a paisagem enquanto fundamento de estudo e de apresentação dos temas geográficos. Então, a paisagem, nós sabemos que ela não é uma imagem estática, certo? Ela é dinâmica, ela está em constante transformação. E sabemos que os livros didáticos, enquanto recurso importante para o professor de geografia, ele não deve ser considerado o único. Nós sabemos que ele é um caminho, ele é um ponto de partida para o professor pensar novas metodologias. Então, enquanto recurso imagético, nós observamos que o Google Earth ele traz uma série de ferramentas capaz de entender, capaz de fazer com que o professor transmita o conhecimento, o entendimento da paisagem de forma mais dinâmica e participativa. Então, os geocenários, vamos colocar aqui numa primeira definição conceitual, ele pode ser considerado como uma representação esquemática, onde o professor vai poder utilizar os recursos do Google Earth, e essa representação, o professor vai poder customizar esse ambiente, adicionar um ponto, um marcador, um polígono, e dentro dessa cartografia digital, esse geosoftware, que é o Google Earth, o professor vai poder elaborar diferentes simulações de processos que acontecem na paisagem, né, que respondem pela transformação e construção dessa paisagem. Então, o geocenário ele é entendido como um projeto personalizado, onde o professor e o aluno, por intermédio, no caso aqui do Google Earth, e de um texto didático, que faz referência a um conteúdo, a um tema específico, o professor e o aluno pode, de forma interativa, desenvolver cenários diversos, colocando o quê? Dentro dessa superfície aqui, objetos. Ele pode incluir fotos, vídeos, e dessa forma, esquematizar as conexões que formam a paisagem. Seja elas naturais, sejam elas sociais. Então, o geocenário possibilita professores e alunos reproduzir as conexões, não só sociais, mas naturais da paisagem. E uma experiência rica em que detalhes das articulações desse conteúdo, em que muitas vezes é suprimido da análise da paisagem, que é o conteúdo natural, das paisagens naturais, das paisagens urbanas e sociais, e fazer com que esse professor se aluno mergulhe numa experiência em que ele consiga entender a relação entre o global e o local, certo? Entender que o que acontece, por exemplo, aqui em Manaus, na capital do estado do Amazonas, é fruto de relações, por exemplo, econômicas, com diferentes países, seja a Europa, seja a América do Norte, seja a Ásia, considerando as regiões produtivas da cidade de Manaus, como, por exemplo, a Zona Franca, que é um setor industrial de alta produção tecnológica e que é responsável pela transformação e dinâmica dessa paisagem urbana aqui da cidade de Manaus. Então, os geocenários digitais, ele possibilita, dentro dessa malha digital, o professor e aluno, de forma conjunta, produzir diferentes análises. Vamos fazer aqui uma demonstração de um conteúdo, de um livro didático, e como ele pode ser abordado dentro do que nós conhecemos como os geocenários digitais. Observe aqui tem uma descrição do tema que vai fazer referência aqui ao cenário digital que nós vamos produzir a partir de um tema aqui da geografia escolar
Aqui, aqui é um livro didático, onde os professores estão estudando a perspectiva da diversidade ambiental no continente asiático. Então, aqui é um livro do 9º ano, em que está fazendo a descrição, certo? Aqui dos montes Urais. Vamos subir um pouco mais aqui. Entender a perspectiva, né, da divisão territorial através dos montes Urais entre a Europa e a Rússia, continente asiático, por assim dizer. Então, no livro didático, a descrição dos limites entre a Ásia e a Europa está da seguinte forma: territorialmente, os montes Urais, a cordilheira do Cáucaso, os mares Negro e Cáspio foram estabelecidos como limites físicos de separação entre os continentes europeu e asiático. Então, isso aqui é uma descrição textual sobre a divisão territorial desses dois continentes. Como nós poderíamos abordar esse mesmo conteúdo dentro da perspectiva dos geocenários digitais? Vamos aqui à especificação dos limites territoriais entre Europa e Ásia nos geocenários. Por exemplo, o professor poderia apresentar de forma mais procedimental essa divisão através do estabelecimento de um caminho. Então, colocaríamos aqui uma perspectiva de paisagem do que vem a ser os montes Urais, essa referência natural para a delimitação entre a Europa e a Ásia. Vamos lá. Vou começar aqui com os montes Urais. Até o Mar Cáspio. O Mar Cáspio, as cordilheiras do Cáucaso e o Mar Negro. Então, estabelecemos aqui uma perspectiva de cenário sobre os limites territoriais entre a Europa e o continente asiático. Então, aqui o professor e o aluno, numa lousa interativa, ou no computador, no tablet, ele conseguirá estabelecer, dentro desse globo, os limites territoriais entre Europa e Ásia. Montes Urais, Mar Cáspio, Cordilheira do Cáucaso e o Mar Negro. Isso aqui é um aspecto mais significativo do conteúdo que está sendo trabalhado. Conteúdo apenas descritivo, puramente descritivo, aqui no livro didático. Então, o geocenários, ele transpõe esse conteúdo e faz com que o professor consiga apresentar de forma dinâmica os limites, como no caso entre a Europa e a Ásia, dentro do globo terrestre digital. Uma outra perspectiva, aqui nós temos a possibilidade de entendermos conteúdos, por exemplo, como geologia. Vamos lá. Aqui é um geocenário já montado, que nós fizemos com alguns alunos. Vamos lá, vamos conhecer aqui algumas representações ou geocenários construídos por professores. Então, vamos conhecer aqui um cânion no Brasil, conhecido como cânion dos apertados. Então, aqui é uma representação. Aqui o que o professor fez? Ele produziu um marcador para georreferenciar o cânion dos apertados. Então, quando você vai aqui em propriedades, você tem a referência desse ponto
em latitude e longitude. Vamos lá. Temos aqui também outras paisagens territoriais. Temos aqui o Crime de Fortaleza. Temos aqui essa representação. Outro geocenário. O Deus Canyon. Nós podemos observar aqui em 3D essa imagem. Estudar os aspectos do intemperismo ambiental e a ação, né, desses agentes no relevo terrestre, como clima, chuva, vegetação. Outras paisagens naturais. Nós podemos analisar como produto da relação entre os geossistemas. Então, existem várias possibilidades de construção de geocenários digitais. Sempre fazendo referência a essas cartografias do Google Earth. Você pode analisar em diferentes perspectivas essas imagens. Fazer uma análise não somente tridimensional, mas também em 360 graus. Cada uma dessas. Vamos aqui aproximar um pouco dessa paisagem. Conhecemos aqui essa relação entre hidrografia e relevo, certo? A paisagem está sendo esculpida pela hidrodinâmica dos rios em volta desse cânion. E por aí você vai observando outras relações possíveis. Certo? Podemos entender o curso natural, por exemplo, de bacias hidrográficas. Essa aqui eu fiz para representar o curso dos rios que entram numa cidadezinha no interior do Nordeste, chamada Currais Novos. Observe o curso dos rios que se formam a partir de leitos menores e observamos o caminho das águas, como os açudes locais e rios, eles se unem em pontos de confluência e caminham em direção a outros corpos d'água, aqui na região do Seridó do Rio Grande do Norte. E observamos o caminho das águas, os rios afluentes que correm em direção ao mar. Então fizemos esse geocenário representando parte da bacia Açupiranhas, que é a bacia hidrográfica aqui da região do norte do Rio Grande do Norte. Temos a confluência dos rios até chegar no rio Piranhas-Açu e o caminho que ele percorre até chegar no litoral norte do estado. Isso aqui foi feito através dos chamados polígonos, onde é possível você fazer diferentes imagens apenas com o cursor do mouse. Então, pessoal, aqui
existem diferentes perspectivas e possibilidades para você trabalhar o seu geocenário e transpor didaticamente o conteúdo que você está trabalhando no livro didático. Um outro geocenário muito interessante que nós observamos aqui, vamos colocar aqui. Vamos aqui apresentar, por exemplo, aqui o geocenário da rede urbana do Brasil. Então você observa aqui esse geocenário das áreas urbanizadas das principais cidades. Você pode fazer uma visualização, você pode ter uma visualização das principais manchas urbanas do Brasil. Então, podemos fazer uma rede de conexão bastante interessante desses países, observando as áreas mais urbanizadas, desde o litoral do Nordeste, certo? Até chegar a Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, cidades da região metropolitana de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia, Brasília, certo? E fazermos aqui uma referência à rede urbana regional. E você pode mudar um pouco as cores dessa linha. Você pode adicionar aqui outras cores. Esse caminho que nós fizemos aqui representando a rede urbana regional. Você pode mudar. Você pode aumentar a largura do traçado dessa linha. E aqui nós temos um geocenário, né, das principais cidades do país. As possibilidades são diversas, são imensas. O geocenário digital, ele propõe transpor a imagem estática dos livros didáticos, considerando que o aluno poderá transformar a imagem de cada um desses estados, transformar e construir cenários mediante o conteúdo que está sendo estudado, a partir do conteúdo que está sendo estudado. Então você pode acrescentar polígonos para identificação de uma área de estudo, você pode diminuir a opacidade dessa área, para referenciá-la. Então aqui você faz uma delimitação espacial de uma área de estudo, pode ser estudos da geografia física, geografia urbana, regional, agrária, para identificar processos e formas das paisagens. Então, as perspectivas didáticas por trás do geocenário é exatamente essa, de fazer com que o aluno construa habilidade e competência para fazer as devidas relações dentro de um cenário onde ele consiga visualizar os detalhes e o conteúdo que essa paisagem apresenta. Então, o livro didático, ele é um caminho, ele é o primeiro passo. Observe que a imagem aqui está estática. Você não pode ampliar, você não pode ver detalhes, você não pode contextualizar visualmente essa imagem. O geocenário, por sua vez, ele consegue trazer uma nova visão, uma nova possibilidade de o aluno construir essas relações analíticas.
certo? A partir da interação com o sistema. Google Earth. Observe aqui a descrição. Por exemplo, a aula faz referência à Europa e a relação com a Ásia, né? Os países asiáticos. Temos aqui a perspectiva de entender as relações comerciais entre a Europa e a Ásia, e que diz que no dia 17, vamos aqui ampliar, inaugurado no dia 17 de novembro de 1869, localizado no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o Canal de Suez. Trouxe um significado, benefício à navegação mundial. Graças a ele, embarcações europeias encurtaram o percurso e chegaram até a Ásia sem a necessidade de navegar a costa ocidental africana. Então, observe a descrição desse evento, que foi a construção do Canal de Suez. Então, como o professor pode abordar esse conteúdo dentro de um geocenário? Ele pode, obviamente, trabalhar em cima desse mapa, por exemplo, destacando o Canal de Suez. Entender que é um estreito que leva e que liga o Mar Vermelho, certo? O Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Uma visão mais clara, nós poderíamos fazer um geocenário digital aqui. Vamos apresentar essa paisagem aqui. Como é que poderíamos fazer um geocenário? Poderíamos fazer um polígono aqui apresentando o Canal de Suez. Podemos fazer aqui uma delimitação. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos ampliar aqui um pouquinho a imagem. Agora vamos fazer. Nós podemos fazer um geocenário que represente o Canal de Suez. Os contornos do canal. Então, na imagem do mapa, nós fizemos aqui a representação, mostrando para o aluno os detalhes desse estreito que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e vice-versa, no Egito. Então, podemos ampliar e observar aqui as áreas de navegação, por onde passam as embarcações, uma rota comercial importante aqui no Oriente Médio. E daqui nós podemos observar que o professor pode fazer também polígonos dentro de cada um desses territórios, dessas áreas urbanas, para exemplificar um conteúdo que está sendo abordado. Então, isso aqui se torna possível transpor didaticamente um conteúdo que está sendo trabalhado e fazer com que o aluno efetivamente construa a habilidade de desenvolver a relação necessária entre lugares diversos, entre os países, estabelecendo aqui uma relação, por exemplo, econômica da produção de mercadorias globais a partir de uma rota comercial importante, como essa, que é o Canal de Suez, aonde a relação comercial entre África e Europa estava
condicionada à sua travessia comercial, por toda a costa africana. Então, olhe só por onde as embarcações deveriam navegar até chegar à Europa. Então, com o canal do Suez, todas as mercadorias, todos os sistemas produtivos, vamos fazer aqui uma referência, que são produzidos nas diferentes áreas aqui, em países da África, convergem para o porto de Suez, certo? A relação comercial entre a Europa e a África foi facilitada pela construção desse canal. Então, o capitalismo global e as relações econômicas, elas se intensificam justamente com determinados objetos técnicos que são construídos para facilitar a circulação de mercadorias. Então, são relações que podemos desenvolver a partir da construção de geocenários. Potencializamos, assim, nossos objetivos de ensino e de aprendizagem, propondo metodologias que efetivamente possam trabalhar a ideia de representações e conexões que existem da paisagem. Então, esse é um aspecto mais simples de apresentar os geocenários. Ele é um recurso que pode ser utilizado em diferentes perspectivas, como desde softwares como Google, sistemas de navegação, como, por exemplo, o Google Chrome, que tem a versão do Google Earth para Android. Podemos utilizar em software fixo, como o Google Earth, em desktop, como é o que nós estamos utilizando, a versão para Windows. E podemos também utilizar o Google Earth como aplicativos em celulares e smartphones. É possível trabalhar didáticas em que o aluno consiga interagir o conhecimento que está sendo posto nos dispositivos móveis. Então, a atualização dos conteúdos de geografia, utilizando geocenários, é um caminho para o avanço e a relação entre cartografia e geotecnologias. Terminamos aqui a nossa aula. Bons estudos e até o próximo ponto.